O terceiro setor, voltado ao atendimento de idosos, tem sofrido bastante. O repasse do poder público é baixo, o que leva as entidades a acumular dívidas e ter que se desdobrar para seguir realizando os atendimentos. A burocracia é um outro problema enfrentado pelas instituições. As pessoas estão vivendo cada vez mais, porém as políticas públicas voltadas aos idosos ainda está bem aquém do esperado. Em Ribeirão Preto, são 5 entidades especializadas nesse tipo de atendimento e a maioria delas tem alguma queixa. O Lar Padre Euclides atende hoje 46 idosos. O gerente da casa explica que o repasse do poder público é baixo. Por mês, a entidade fecha o caixa negativo em R$20 mil. Além disso, a burocracia enfrentada é outro empecilho. Hoje, praticamente, a dificuldade é exatamente a especialização de funcionários. Hoje nós temos uma burocracia muito grande de documentação. Nós temos o Ministério Público que fiscaliza todas as atividades, subvenções que vêm da Prefeitura, do Estado, ou seja, qualquer tipo de documentação. Então, a especialização, por exemplo, você tem uma exigência do Ministério Público para colocar todas as informações de prestações de contas. Num site tem que ter uma empresa especializada, quer dizer, tem que pagar tudo isso. Então, tudo isso gera também um custo para o Lar Padre Euclides, que não tem tanta renda assim, nesse sentido, né? Isso dificulta bastante o nosso trabalho também. Atualmente, o Lar dos Velhos tem 39 idosas. Possui um convênio com a Prefeitura de Ribeirão Preto para abrigar 26 moradoras. Aqui elas recebem 6 refeições por dia, além de várias outras atividades. Pelo serviço complexo, a Prefeitura repassa anualmente pouco mais de R$40 mil. O valor não é suficiente e a entidade tem que realizar promoções para fechar a conta. Está muito longe de melhorar a questão dos recursos para as instituições que acolhem idosos. Infelizmente, nós estamos sendo quase que esquecidos junto aos órgãos públicos. A Casa do Vovô atende hoje 80 idosos. Assim como nas outras instituições, a conta também não fecha por conta do baixo repasse. Para se ter uma ideia, só no mês passado o déficit foi de mais de R$60 mil. Mesmo com toda a dificuldade financeira, tem até uma lista com mais de 100 nomes aguardando vaga na Casa do Vovô, que já receberá outros idosos vindos do Lar Vicentino, que fechou. Então a gente fica pedindo, batendo a porta da sociedade para que nos mande recursos para que a gente possa fazer face a todas essas despesas. E infelizmente o poder público, ele exige, ele não tem a capacidade de dar o atendimento que a nossa Constituição, a nossa Carta Magna determina que seja dado ao terceiro setor, e infelizmente eles não nos oferecem o numerário suficiente para a gente fazer face a todas essas despesas. Hoje, o contribuinte pode destinar parte do valor do imposto de renda para algumas dessas entidades que nós mostramos através do Fundo Municipal do Idoso. Porém, o sistema precisa passar por readequações, já que as instituições recebem os valores parceladamente. Hoje, o valor que entra para o Fundo Municipal do Idoso é através das próprias instituições que vão atrás dos empresários, de pessoas físicas, para conseguirmos esse recurso. Quer dizer, o município ele não se mobiliza nesse sentido. E como é um recurso público, né, eles é que acabam gerindo depois e direcionando para as instituições. Essa advogada explica que em meio a tantos problemas, o poder público precisa entender a real importância do terceiro setor e ajudar essas entidades que podem a qualquer momento entrar em colapso financeiro. Há uma burocracia enorme para se obter esses recursos que eles têm direito, uma vez que são institucionalizados. Então, sentar-se esses diretores, esses responsáveis pelo poder público e pelas unidades do terceiro setor e achar um meio caminho que consiga viabilizar esses repasses, essas verbas, para que não colapse e essas entidades se fechem. Nós estamos com a corda no pescoço, o nosso banquinho de 4 pernas, 3 estão quebrados e um está na pontinha, estamos equilibrando, fazendo malabarismo em cima do muro. André Costa para o Jornal da Clube. O Conselho Municipal do Idoso informou que tem elaborado um plano que colocam como prioridades as organizações da sociedade civil que executam o serviço de acolhimento de idosos. Esclareceu que os recursos captados pelo fundo foram repassados na sua totalidade para as entidades e que as parcerias envolvem um conjunto de direitos, responsabilidades e obrigações
decorrentes de relação jurídica estabelecida formalmente entre os dois atores, ou seja, as organizações da sociedade e os conselhos. O Fundo Municipal de Assistência Social informou ainda que repassa subsídio financeiro através dos governos municipal, estadual e federal e que o Banco de Alimentos oferece semanalmente alimentos perecíveis e não perecíveis. Agora ao vivo, Rafael Aguiar traz mais informações. Rafael. Pois é, Pucci, duro que essas entidades realizam um trabalho importantíssimo para a cidade, né? Para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com o advogado, doutor Ricardo Sobral. Doutor, explica para a gente, diante de tantos problemas enfrentados por essas entidades do terceiro setor, é importante uma força-tarefa para resolver de vez essas questões? Boa tarde para o senhor. Boa tarde a todos os telespectadores. A força-tarefa ela é importante porque ela pode resolver um problema emergencial que ocorre em Ribeirão Preto. Mas também é importante estabelecer uma política pública de longo prazo para o idoso, porque o envelhecimento da população necessita com que o poder público pense com maior distância. Segundo os diretores das entidades, o repasse de Ribeirão é bem abaixo de outros municípios. Isso é um desestímulo, a gente pode dizer assim? É um desestímulo porque quando uma organização da sociedade civil recebe menos que o custo, ela vai ter que procurar novas fontes de renda para cobrir aquele gasto. E quando ela não consegue suprir esse gasto, no longo prazo, a tendência é que ela feche as portas. É hora do Ministério Público entrar nessa briga também, doutor Ricardo? O Ministério Público é uma instituição muito importante. Ele tem na mão duas ferramentas. A ação civil pública, um meio pelo qual o Poder Judiciário pode obrigar o Executivo a implementar essas vagas, e o termo de ajustamento de conduta, onde ele convida o Poder Executivo a estabelecer um acordo para suprir essas vagas. Doutor, as novas regras do terceiro setor foram necessárias para, de certa forma, evitar fraudes, mas as entidades estão sofrendo com elas. Qual a saída nesse caso? A saída nesse momento é o Poder Executivo agora implementar uma capacitação para as organizações da sociedade civil, as organizações do terceiro setor, para que elas se adequem às novas necessidades do novo marco regulatório e, com isso, consigam receber os recursos e prestar conta da forma exigida na lei. O Executivo precisa entender que não tem condições de prestar o atendimento que hoje é prestado pelo terceiro setor. Se mais casas filantrópicas fecharem as portas, nós vamos ver um colapso em toda a cidade, doutor? O Executivo, já de longa data e por causa do limite de gasto com funcionalismo público, não consegue ofertar essa política pública à população. Então ele utiliza de organizações da sociedade civil, essas organizações do terceiro setor, para fazer isso de forma mais rápida e num custo menor. Se essas entidades vierem a faltar e não tiver aonde alocar, principalmente os idosos, o caos é um caminho inevitável. Doutora, a Câmara pode fazer alguma coisa? A Câmara ela tem a função de legislar, então ela também participa da formulação do orçamento, da formulação das políticas públicas, e ela faz esse exercício de dirigir a cidade em conjunto com o Executivo. Então ela pode também, principalmente por meio da destinação de verbas em orçamento, ajudar o Executivo a suprir essas vagas. Tá certo, doutor. Recado dado. Muito obrigado pela sua entrevista aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto com outras informações. Fala, Pucci. Obrigado, Rafael.